Eu adorei esse título. É um título maravilhoso. Eu acho que é o... Now goes. Começando mais um podcast, We Are Premier League. Hoje o nosso podcast tem um título muito lindo. Eu adorei esse título. É um título maravilhoso. Eu acho que é o melhor título de todos que fizemos até agora. O título do nosso podcast hoje é Pintou o 7. Pintou o 7. Podcast número 4. Quero dar boa noite aqui para os nossos participantes. Boa noite, Lala. Boa noite! Tá com fome? Eu tô, mas eu só consigo pensar numa coisa. Eu vou manter aqui dentro da galerinha que pode dizer isso, né? Boa noite, Jonatas. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal. O pessoal que tá ouvindo, o pessoal que tá participando. Eu não ri porque eu não escutei o que a Lala mandou, então... Não é possível. Daqui a pouco tem mais. Ficou meio picado e tal. Daqui a pouco tem mais. Tá bom? Jonas é o Felizardo da rodada. Boa noite, Lari. Você e seu celular sem espaço, tudo bem com você? Tá, boa noite primeiramente, né? Tá tudo bem, tá indo, a gente tenta. Satanás mandou lembranças. Pois é, fazer uma oração aqui, por favor. Boa noite, Tony. Boa noite. É claro, queria falar só boa noite, eu tava só esperando. Eu sou o Nilo, eu torço pro Liverpool. Lala, Liverpool, Lari, Chelsea, Tony, Chelsea e o Jonatas, nosso querido bastardo, é o torcedor do City da nossa turma. A gente fala sempre sobre a última rodada do campeonato inglês, da Premier League, e a gente fala com ênfase nos 6 maiores clubes da Inglaterra, o Liverpool e o resto. Começando a rodada, né, vamos falar sobre o empate do maior clássico da Inglaterra. Liverpool 0, Manchester United 0. Quem vai falar sobre esse jogo é a Lala. O amigo estacionou o ônibus lá com 9 jogadores atrás da linha e é isso aí, falou: joguem, tentem ganhar de mim. Quase deu, se não fosse o De Gea. Tudo bem. O Liverpool passou o jogo com um clean sheet, que é uma coisa que não se via há muito tempo. E foi assim, que nem o Matip falou depois do jogo, né? A gente dá pra viver com esse resultado. Não foi um resultado horrível, né? O goleiro do adversário jogou bem. E é isso. A culpa não foi nossa. A culpa foi do ônibus. E isso é uma coisa do frouxo, né, cara? A gente não vê tem muito tempo. O Liverpool não ganhando e não é por culpa dele. Essa a gente pode falar. Uma coisa que eu queria falar sobre esse jogo é que eu comentei até com o Tony que eu gosto de times que buscam o jogo, buscam a vitória o tempo todo e tudo mais, mas treinadores como José Mourinho, que sabem a hora de buscar um pontinho, esses ganham campeonatos, né? Nós temos aí alguns exemplos e o Mourinho atacou novamente. Fale, Tony, eu sei que você tá querendo falar, pode falar. Então, a verdade é essa mesmo. Defesas ganham campeonato, né? Ele mesmo fala isso. E já não é a primeira vez, né, que ele estaciona um ônibus em Liverpool, né? Mas dessa vez o estacionamento funcionou mesmo, né? É verdade. Uhum. Funcionou mesmo, ele queria esse ponto, né? Apesar de na entrevista pré-jogo ele falar que a intenção dele era buscar a vitória, mas conhecendo bem o Mourinho, esse ponto foi interessante porque ele pensa o campeonato, né? Ele não está pensando nesse jogo. A gente tem visto, né, vamos falar do City mais pra frente, mas a gente tem visto um City avassalador contra qualquer adversário e temos visto o Mourinho do clean sheet, né? O Mourinho dos resultados positivos, a defesa não toma gol,
São 2 gols em 8 jogos. Até comentei com a Laris que se permanecer dessa forma, perigoso até quebrar o recorde, né, do Chelsea de 2004, 2005, porque o time está muito bem postado. E mesmo aquela pressão momentânea do Liverpool no primeiro tempo, né, que o Liverpool foi mais agressivo, porque depois até vai cansando, né, o time adversário, aquele paredão bate e volta, né? Então mesmo naquele momento assim, não teve um lance assim, de perigo real, e na bola que eu acho que poderia ser o gol, o De Gea estava lá e fez uma grande defesa. A bola do Matip. E logo em seguida o Salah jogou pra fora também. Menino. Fica difícil de defender, menino, mesmo você tendo feito 2 gols hoje. É verdade, é complicado. O Liverpool, eu achei que ele jogou até bem. E realmente o United, ele irrita com esse jogo. É inevitável pra galera que acompanha a gente do Brasil, esses milhões de brasileiros que nos acompanham aqui todas as noites. Nós temos aqui o último tricampeonato aqui no nosso país. Foi de um time também que não perdia, ganhava tudo de 1-0 e não perdia, não levava muitos gols, né? Mas enfim, não vamos nos apegar ao futebol tupiniquim, vamos nos apegar ao futebol inglês. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre esse jogo? Porque é um jogo que realmente não dá pra falar demais. O Mourinho postou a defesa e pronto, acabou o jogo, não tem jogo. Pois é que nem o Mourinho falou depois. Se você não gosta desse tipo de jogo, o problema é seu, entendeu? Porque questionaram ele, né, se isso prejudica o entretenimento. Ele falou, depende do que você considera entretenimento, né? Um jogo estratégico é entretenimento pra mim. Se não é pra você, só lamento. Mourinho sendo Mourinho desde sempre. E vocês acham que teve em algum momento que realmente faltou alguma coisa ao Liverpool, ou foi totalmente mérito do Mourinho? Porque eu já vi, por exemplo, teve alguns jogos que o Liverpool não venceu, mas perdeu um caminhão de gols e tal. Esse eu acho que é uma exceção. Não foi um jogo, a gente não chegou tanto também àqueles gols feitos, perdidos. Tem um do Salah, que, pelo amor de Deus, né? Todo jogo tem um, mas a gente não foi aquele jogo que toda hora tá lá na cara do gol, chutando pra fora, etc e tal. Foi mais aquele domínio mesmo ali, pressionando e batendo no muro e voltando. E uma coisa que eu gostei também é a formação que o Klopp usou na ausência do Mané, que é com o Henrique voltando e os 3 ali da frente fazendo uma linha bacana. Eu prefiro assim, acho que a defesa fica menos vulnerável. Eu também prefiro o Liverpool com essa formação. E não só pelo fato da defesa ficar mais vulnerável, o meio de campo ficar mais participativo. Eu acho que a nossa principal peça, ela funciona melhor mais perto da área. O Coutinho, ele funciona melhor lá na frente. O Coutinho nos últimos jogos... Ele fica mais livre. Exatamente, ele tava pegando a bola ali no meio campo. E tendo que driblar, ao invés de driblar 2 e dar o chute no ângulo, como ele sempre faz, ele tá tendo que driblar 4. E aí dificulta, né, demais. Ele na frente também, ele é bem inteligente para triangulações. E por incrível que pareça, nós ganhamos 2 jogadores nessa temporada. Por mais que alguém pode me bater quando eu terminar de falar. O Henrique, ele tá jogando muito bem nessa temporada. E o próprio, aquele que é o moreno mais claro de todos, ele tá apoiando muito bem também. Então ele sempre foi melhor. Ele foi melhor no apoio do que na defesa. Mas esse ano não tá entregando tanto. E o apoio dele tá sendo legal quando nas triangulações ali. Dentro da mediocridade dele, tá ok. Lateral branquela é foda. É difícil. Nossa, meu Deus. Hoje é um preconceito pessoal que eu tenho. Então, para alegria daqueles que estão com fome e querem comer, nós vamos passar pro próximo jogo. Crystal Palace e Chelsea. O Satanás venceu. Vai lá, Larissa. Vai lá, Tony. Pode chorar. Tá faltando Jesus no coração.
Então, gente, complicado, né? Porque o Crystal Palace ainda não tinha vencido ninguém. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada. Não tinha vencido ainda. O Conte mesmo falou que... Não tinha feito gol, né? Exatamente. E aí... Que... Seria até um jogo um pouco, assim, pra ficar de olho, porque o Crystal Palace estava lutando pra não ser rebaixado e tal. Só que aí tem sempre aquela coisa, né? O time não tá ganhando ninguém, mas aí pegou o Chelsea, venceu. Cara, é complicado, porque a gente tínhamos vários desfalques que atrapalharam muito. O Kanté lesionado, o Morata lesionado. O Morata, eu já venho falando isso desde o primeiro podcast, que ele surpreendeu todo mundo na Premier League. E sim, é uma surpresa também nesse jogo a gente vê que ele se tornou uma peça fundamental no time. A gente viu que sem ele não dá pé, porque a gente tem quem? Gente, ninguém mais, ninguém menos que Batshuayi. Não dá, entendeu? Não dá de jeito nenhum, não dá. Com o Batshuayi não dá. Eu tô ficando revoltada só de falar o nome dele. Beat para os íntimos, né? Pois é, não dá. Como a gente fala, o Batshuayi fraquíssimo, tá abaixo da crítica. Muito complicado. Agora, uma coisa que eu quero... o Cahill também. Não dá mais pra Cahill, sabe? A formação com ele não rola mais. E é uma coisa também agora que eu quero fazer um alerta mais pra torcida, principalmente a torcida do Chelsea no Brasil. Saiu uma hashtag no Twitter durante o jogo e após, escrito Conte out, pedindo a saída do Conte. Então, a gente tem que ter paciência. Apesar do que aconteceu nesse jogo contra o Crystal Palace, ninguém queria perder de jeito nenhum, isso é muito óbvio, ele mesmo falou. A gente tem que ter paciência, porque ele veio e fez um trabalho incrível na temporada passada. Ninguém dava nada pelo Chelsea na temporada passada que, nossa, seríamos campeões. Trabalho incrível, ele sabe o que ele faz. Então, assim, eu acho que, apesar já dos rumores que estão saindo, alerta de spoiler, de Mourinho dizendo que não vai renovar com o United, um pessoal dizendo que ele volta, não volta, a gente tem que confiar em quem tá comandando, porque ele não é um técnico ruim, de jeito nenhum. Então, paciência, não é só pedir a saída do treinador e achar que é moleza. É muito complicado toda essa transição. Não é trabalho para 2-3 semanas de isso aí. Então a gente tem que saber avaliar melhor as coisas e não pedir a saída do técnico desse jeito, porque realmente não é o momento agora. É o que a gente menos precisa. Me surpreendeu isso aí, eu não sabia dessa hashtag não. E pra mim parece loucura mesmo. Complicado. Deve ser alguma coisa na água de Londres, porque é o pessoal do Chelsea querendo Conte fora, o pessoal do Arsenal querendo Wenger. Tem cabimento, senão. Mas o pessoal do Arsenal querendo o Wenger já é uma situação muito diferente. Não, lógico, é mais plausível. Com certeza. Mas, sei lá, não faz sentido nenhum pedir o Conte a cabeça do cara. É muito mentalidade de futebol brasileiro, de falta de continuidade para técnico descartável. Acho isso muito estranho. Uma coisa que eu e o Tony... Foi exatamente isso que eu comentei com o Tony. Eu comentei com o Tony também há um tempo, já um pouco mais tempo atrás, que o Chelsea realmente estava com uma mentalidade meio... pelo menos esses rumores que aparecem, por mais que não, às vezes não se concretize, mas a saída do Mourinho, que tinha claramente um planejamento maior... esse próprio rumor pro Conte. O Chelsea tem esse problema de sofrer muito com esses rumores à la Brasil, vamos dizer assim. É muito perigoso até, se for uma coisa um comportamento que se tornar corriqueiro, se tornar constante, quer dizer, vai minar toda a chance de um planejamento maior da parte do Chelsea, né? Mas voltando aqui, falar da peripécia do Satanás, que não tinha feito nenhum gol no campeonato.
e aí consegue fazer 2 gols no Chelsea. A Lari, Tony, tá falando também sobre uma coisa incrível que começou a aparecer nas redes sociais, que foi Conte Out, começou a aparecer a hashtag Conte Out. E tipo assim, a gente começou a falar, né, até que em Londres tá tendo muito isso. Às vezes vocês estão querendo trocar o Conte pelo Wenger, quem sabe? Vocês estão querendo passar por anos de trevas. Mas... Não, obrigado, né? Essa parte a gente passa. Mas dê aí sua opinião, Tony. Fale sobre Satanás 2, Chelsea 1. É um daqueles jogos para esquecer, né? Porque é um jogo onde tinha tudo para reabilitar, né? Depois da derrota pro City. Mas o time não jogou nada, né? Assim, para mim, o único jogador em campo que correspondeu e que tem correspondido ultimamente é o Bakayoko, né? Não só pelo gol, mas pela qualidade também na saída de bola, tranquilidade. Mas assim, foi um jogo onde deu tudo errado. Mas assim como na derrota pro City, a gente também tem que olhar o adversário, né? O time vinha de 7 derrotas, né, consecutivas, sem fazer um gol sequer. E pode parecer, e não é, já antecipando, não é desculpa, mas a volta do Zaha ao time deu ao Crystal Palace essa referência que eles não tiveram com o Zaha suspenso, machucado, essas coisas. Tanto que na vitória em Stamford Bridge na temporada passada também, ele foi um dos melhores em campo, né? E mais uma vez ele fez a diferença pro Crystal Palace. E com relação a Conte Out, não tem nem o que comentar, né? Que isso aí é piada de mau gosto, né? Infelizmente, com as redes sociais, a pessoa cria um perfil e, como alguns mesmo dizem, aqui é meu, eu falo o que quero, faço o que quiser, então não depende da opinião de ninguém, né? Se quiser me seguir, me siga, se não quiser também, sem problema. Então acontece muito isso, né? Os caras lançam a hashtag lá e outros acabam repercutindo isso, né? Mas com certeza não é uma coisa até a não ser nem considerado, né? Porque infelizmente não é uma coisa até infantil. Outra coisa que eu queria saber a sua opinião: 3 nomes: Cahill, Kanté e Morata. Cahill. Faltou o Batshuayi, são 4 nomes. Porque são 2 que fazem falta e 2 que não deviam nem estar. Ah, entendi. Então coloca aí o seu amigo belga. Ele é belga, né? Então, na verdade é o seguinte, hoje o Chelsea tem opções, mas o Conte parece que ainda não quer jogar com esses jogadores, né? Aí nesses nomes eu ainda acrescentaria o do Willian, né? Que tem 1 ano que não faz um jogo completo, né? Não faz uma boa partida há 1 ano. O último jogo bom do Willian foi contra o Hull City na temporada passada, naquele 2-0. De lá para cá não tem um jogo sequer que ele entrou, começou como titular, que ele foi decisivo ou que ele foi essencial pro time, né? Inclusive a gente, né, até colocou alguma coisa no grupo, né, no nosso grupo no WhatsApp, sobre o Willian matando os contra-ataques, errando passes, né? A gente tem até chamado ele de enceradeira, porque realmente ele roda e não sai do lugar, né? Nas temporadas anteriores ele era mais objetivo, né? Ele dava aquela pedalada, ia pro fundo, cruzava, buscava, batia para gol e tava fazendo simples e tava dando certo. Agora, não sei que água que ele tá bebendo, tá desse jeito aí. Contra a Batshuayi, sinceramente, sem comentar, nem preciso te falar nada. É um jogador muito, muito fraco, extremamente superestimado pela torcida. Eu fico vendo aqui a galera, alguns torcedores inclusive pedindo a entrada dele, e tá complicado. É um cara que agora se acha acima do clube, acima dos jogadores, dos seus companheiros de equipe. No momento que ele é substituído, eu até também comentei isso lá, e alguns acharam até que não era isso.
no momento que ele é substituído, ele já faz um gesto com a cabeça, tipo assim, não gostando. Ele não julgou nada, mas ele não gostou de ser substituído, né? E ao sair do campo, ele não cumprimenta o Pedro, né? Tipo assim, ainda foi o garotinho mal-humorado e mal-educado. Além de não jogar futebol, ainda é uma criança mimada, né? Então, é um jogador que não acrescentou nada para o Chelsea desde a sua contratação, uma das contratações caríssimas. Pagamos aí 30 milhões de libras por um jogador de médio, estilo Carroll na época do Liverpool. Então, assim, é terrível, um jogador muito fraco. E não tem mais o que falar sobre o Batshuayi, infelizmente. E quanto ao Cahill, é um jogador, sim, que já apresentou melhores partidas. Ele tem falhado muito. Teve um lance bizarro, né, na grande área. Nossa, aquele foi bizarro mesmo. Foi. Ele deitado, tentando, o jogador entrando, driblando, ele cair, tentando acompanhar a jogada deitado. Não tem nem como explicar aquilo, né? Uma coisa bizarra mesmo. Um dos lances mais ridículos que eu vi nos últimos anos de futebol, né? Ele deitado, mergulhado ali, tentando tirar a bola com a cabeça, com o ombro, e se não tem a cobertura ali do Azpilicueta e do Luiz, provavelmente ia ser até pênalti ali, que alguém ia chutar a bola na mão dele, que ele estava deitado, né? Então, assim, é um jogador que já apresentou melhor futebol, mas, assim, de um ano e meio para cá também, gol contra, ele não tem saída de bola. Expulsão então, absurda, né? É outro jogador também que o Conte, com certeza, e pela qualidade, e pela a consciência tática dele, vai tirar do time também. É um líder, né, também, a gente tem que relevar isso. É o jogador há mais tempo no Chelsea desse grupo, né? Inclusive é o primeiro capitão do time, mas só em matéria de tempo, né? Porque ele não tem liderança técnica, porque é um jogador, né, também muito abaixo. E hoje, né, o que nós temos visto, assim, eu escalaria Azpilicueta, se for jogar com os 3 zagueiros, Azpilicueta, Luiz e o Rudiger, né? Jogaria com esse time, ou então o Christensen no lugar do Rudiger. Mas o Cahill, infelizmente, sem condição também. Eu acho que sobre esse negócio que você falou só por tempo de casa, ele é um cara que bebe um pouco do legado do Terry, né? Porque ele era o companheiro do John Terry. Então, mas ele não pelo menos o sentimento que eu tenho olhando de fora. Ele, na verdade, nunca foi um líder, nem do elenco, nem igual você falou, nem com técnica para suscitar uma liderança. Só que como ele é um remanescente, principalmente da época de tantas glórias ali, principalmente daquela galera ali da Champions League, e ao lado de um grande ícone da defesa da história do Chelsea, ele acabou meio que obrigatoriamente aquele cara que vai ficando e você tem que dar a abraçadeira pra ele, porque ele tem história ali dentro. Mas é uma história que foi cunhada nas costas de outro, vamos dizer assim, né? Então, verdade. Mas é aquela questão, a torcida, principalmente aqueles que torcem e acompanham o time há mais tempo, tem um respeito por esse tipo de jogador. Sim. Mas na temporada passada, o Conte barrou o Terry. Então, assim, nesse momento, acompanhando essa linha de raciocínio, o Cahill tem que ser barrado, porque os jogadores que são os seus reservas imediatos nesse momento são jogadores muito melhores, tanto física, tecnicamente, né? E liderança por liderança, nós temos uma liderança estilo essa Davi Silva que nós falávamos, né, na questão do City, que é o Azpilicueta. É um jogador tranquilo, que, né, calmo, e tem liderança técnica, porque é um grande jogador, e essa adaptação dele à zaga aumentou muito o nível dele também, né? Como que ele está jogando melhor como zagueiro do que quando jogava de lateral ou ala, né? Então, assim, tem isso também, né? Então nós temos essa liderança em campo também, então não ficaríamos dependentes do Cahill, né? Nessa liderança
por tempo de casa, na verdade, e que não acrescenta nada tecnicamente. Pois é, uma coisa que eu ia falar era justamente sobre o Azpilicueta, que ele, pra mim, é o mais próximo que a gente tem dessa liderança, e eu lembrei de uma ocasião que foi bem quando o Terry anunciou que ia sair, enfim. Eu vi várias enquetes no Twitter. Eu acompanho muita enquete no Twitter, por incrível que pareça. Vi várias enquetes no Twitter de perfis, né, direcionados não somente ao Chelsea, mas muitos perfis esportivos, perguntando para a torcida quem eles escolheriam para ficar com a braçadeira de capitão. E aí eu fui uma dessas que votaram no Azpilicueta. A maioria votou nele. Então eu acho que sim, como o Kerry não está correspondendo, e como o Danilo falou, que ele bebe essa história, apesar do respeito, o que a gente vê em campo é que quem na real é o nosso capitão é o Azpilicueta, em todos os sentidos. Tony, eu queria que você falasse também sobre, a Lari deu a opinião dela agora sobre a falta tanto de Morata quanto de Kanté. E só uma coisa aqui, um pitaco, né? Aí já entrando no Si, né? Que o Si não existe, mas imagina que liderança absurda seria se o Kanté não fosse um cara tão retraído, se ele fosse um cara mais que conversasse mais, que tivesse essa coisa que o líder tem que ter, como tinha o Lampard, como tinha o Gerrard. O Kanté, com o futebol que ele tem no local de campo onde ele joga, e joga muito, se ele fosse um cara que tivesse uma oratória ali, um relacionamento mais aberto com todo mundo, seria o capitão perfeito. Mas fala aí, Morata e Kanté. O Kanté, além de tudo, é introspectivo ainda, né? Um cara caladão, totalmente retraído mesmo nessa questão para uma liderança, mas falando do futebol em si, seria sensacional, porque eu até coloquei isso lá no grupo, né? O Kanté, nesse momento, ele é insubstituível. Não tem, assim, eu acho que não tem um clube no mundo com um jogador dessa qualidade. E não me venham os modinhas falar de Casemiro, pelo amor de Deus, de Verratti. Por favor. Não venham, porque assim, é um jogador. Se ele tivesse se ele não fosse tão introspectivo, hoje, sinceramente, estaria disputando sem sombra de dúvidas a bola de ouro, porque é um cara que joga muita bola mesmo. Tipo assim, nesse momento, para qualquer clube, é um jogador insubstituível mesmo. E o Chelsea vai sentir muita falta dele nessas 4 semanas que ele vai ficar ausente, né? Até especulou essa semana que ele pudesse voltar no jogo contra o United, seria o ideal, porque vai fazer muita falta, principalmente com o Mourinho estacionando seu ônibus lá, né? Vai estacionar mesmo, então vai fazer muita falta. O Kanté é um jogador espetacular, e com relação ao Morata, ainda bem que ele joga amanhã, porque sinceramente o time perdeu muito, né, com a ausência dele no jogo contra o City. Sentimos ainda mais a ausência dele no jogo contra o Crystal Palace, porque o rapazinho Mitch que jogou. Então todos os dois, né, são jogadores essenciais, se adequaram muito ao esquema, aquilo que nós comentamos há uns 2 podcasts atrás, como que o Morata tá jogando não só por ele, né? Tá jogando pelo Conte, tá jogando pelo clube. Ele sente que é o momento dele, que é a grande oportunidade na carreira dele, até por ter sido reserva no Real, ter sido uma reserva meio titular na Juve, né? Então, assim, ele sente que nesse momento é a chance dele, porque se ele não se destacar também, vai chegar janeiro e vai chegar a próxima janela, o Chelsea vai ter que contratar um outro atacante. Então ele tá dando tudo, né, dele, e é como eu comentei aquele dia, acho que por ter dado tanto em campo, se empenhado tanto, que ele teve essa lesão, né? Mas ainda bem que já está recuperado, e
Não sei se começa o jogo amanhã, mas pelo menos relacionado ele está. Vou chamar o menino feliz da rodada para falar sobre o seu querido City. Me fala o que foi isso, Jonatas. 7-2 no Stoke City. Exatamente, Danilo. Então, assim, eu acho, igual a gente comentou no grupo, falar de campeão eu acho muito precipitado, ainda mais tratando do campeonato inglês, né? Mas, lógico, as atuações do City são muito consistentes, tal, aquela coisa toda. E a única coisa assim, de diferente que tem pra falar desse jogo com o Stoke City é a frase que o Guardiola falou depois do jogo, que foi a melhor atuação do City, tendo ele como treinador desde que ele chegou, né, e tal. Eu concordo com ele porque, assim, em partes, vamos dizer assim, porque foi a primeira vez que o City conseguiu dominar o jogo, fazer tudo aquilo que o Guardiola gosta, rodar a bola, diversidade em ataque, o meio campo participando do ataque, mas também ajudando a defesa, aquela coisa toda, durante os 90 minutos. Porque igual você vê mesmo o jogo de hoje contra o Napoli, né? O City começou avassalador, aí foi caindo, depois sobe de novo, e em muitos jogos foi assim, no jogo contra o Chelsea mesmo foi assim. E o jogo contra o Liverpool até a expulsão também foi assim. Só que nesse jogo contra o Stoke City especificamente, o time foi constante os 90 minutos. O Stoke City fez 2 gols, mas achou os 2 gols. Não estou menosprezando o time do Stoke City, não. Mas assim, né, foi uma bola que desviou no Delphi, depois a outra gol contra do Walker. Então, assim, foi um jogo assim, excepcional, atuação excepcional do City. Mas eu primo pela cautela, sabe? Porque é campeonato inglês, tem muita coisa, tem Champions League no meio, tem Boxing Day, então tem muita coisa para rolar ainda debaixo da ponte. Eu vi uma análise tática do time do City, tanto do jogo contra o Liverpool, que por mais que foi uma goleada acachapante, eu ainda acho que provavelmente, certamente, o City iria vencer o Liverpool, independente ou não da expulsão. Mas o legal dessa análise, eu esqueci nesse momento a fonte, eu não lembro quem foi que fez essa análise, mas a forma com que a mentalidade do Guardiola funciona nessa temporada. O City tá fazendo exatamente o que o Guardiola sempre falou em entrevista, que a gente já viu no Barcelona, né, que é o expoente maior do futebol implantado pelo Guardiola. E é muito legal quando ele mostra os gráficos. E aí tem bola, a bola roda e vai para um lado, ele não acha espaço, a paciência chega para voltar lá atrás, começar tudo de novo, a limpeza que ele fez no elenco, tudo isso vai mostrando resultados. A gente fica sempre, nós rivais, né, ficamos sempre na esperança do momento da queda de rendimento. Eu não sei se no momento mais decisivo de Champions League, apesar que de laterais, por exemplo, e de defesa, se eu não me engano, não completo, né? O elenco é absurdamente recheado, tem muitas opções. Para mim é o elenco mais completo. Então, o normal é que não tenha queda de rendimento por cansaço. Então vamos ver até onde que vai esse City. Mas fala aí, Tony, o que você achou desse City, desses 7-2 acachapantes? Foi uma apresentação sensacional do City, né? O time realmente tá encaixado mesmo. O Guardiola conseguiu implantar o sistema dele, essa renovação, igual você comentou, né? Principalmente dos alas ali. O Jonathan vinha falando sobre isso desde a temporada passada, né? Reclamando do desempenho dos 2 laterais titulares, que eram o Kolarov e o Zabaleta, com alguma alternância ali. O Sagna nem jogava também, né? Misericórdia. Mas com a chegada do Danilo, do próprio Danilo, mas obrigado, o Walker, ele é hoje o principal assistente, né? Acho que, se eu não me engano, ele está com 5 ou 6 assistências nesses últimos jogos. Vendo essa filosofia do Guardiola, como você comentou, o gol do Gabriel Jesus, se eu não me engano, é o segundo. A bola vai no meio do campo, volta para a área. Da área eles vão tocando a bola até chegar na área do Stoke, sem afobamento, sem lançamento, sem chutão. E
tá comprovando o trabalho dele, né? Mas é aquilo, igual você falou também, nós como rivais estamos esperando aquele momento de oscilação, né? Eu creio que até talvez não ocorra, mas nós temos que torcer para isso, né? Porque ano passado o time hoje está bem diferente, né? Mas a gente fica sempre com aquela pontinha de esperança, né? Não é inveja, olha outra. É de esperança mesmo, né? Porque o time deu uma queda, né? Que é normal, até pelo nível do campeonato, né? Mas hoje, sim, por exemplo, a Champions, 9 pontos em 3 jogos, né? Já dá uma descansada ali, fazendo mais 3 pontos aí já está classificado também, né? No grupo. Então já é o momento de rodar o time até mesmo na Champions, né? Então eu creio que nesse momento, na cabeça do Guardiola, passa o que ele puder abrir de pontos à frente dos adversários, inclusive nesse momento, United, né? Principalmente do United, ele vai fazer. Então eu creio assim que na Premier ele vai jogar com tudo. Todos os jogos ele vai jogar, vai colocar o time para jogar com tudo. E se tiver de poupar, se tiver de rodar o elenco, será na Champions nesse momento, né? Pelo menos nessa primeira fase. Mas o time está muito bem mesmo, foi um jogo muito bom. E quem pôde assistir, valeu a pena. Legal demais. Outra coisa desse jogo, só completando aquilo que você falou, Danilo, do elenco e dos laterais, a forma como o Guardiola usa os laterais ajuda muito o City na questão de reposição. Igual, por exemplo, o Mendy não tem reserva, mas, igual eu tô falando, a forma que ele usa os laterais, teoricamente, igual tem o Delphi, tem o próprio Sané, o Foden e quem mais? E até mesmo o Fernandinho, se usar o Gundogan. Então, os que não são laterais, tem 4 outras opções para ele usar na lateral esquerda ou na direita, se for o caso, em caso de lesão, né, se precisar e tudo mais. Como é que eu posso dizer? Essa versatilidade do elenco do time. E o esquema do Guardiola favorece isso também. Entendi. Uma coisa legal aqui, ó, a gente tem a participação, o René Fischer mandou aqui a pergunta: quem é o melhor jogador da Premier League e por que é o De Bruyne? Fale, Jonas. Uma coisa, só antes de você falar, um dado legal. Até hoje, o De Bruyne ele tinha uma assistência a menos do que o Messi. Parece que ele deu uma assistência hoje na Champions League, né? Deu um gol pro Gabriel Jesus, se eu não me engano. Sim. Então ele se igualou ao Messi em assistências, pegando todas as competições, né? E só com aquela leve cutucada, né? A diferença é que o De Bruyne joga Premier League, o Messi joga La Várzea, né? Então é sempre mais fácil. Esse René Fischer manja nada. O que você acha, Jonathan, do desempenho do De Bruyne nessa temporada? Não, mas né, respondendo ao René, a gente já falou disso também no podcast passado, o De Bruyne, essa é a melhor temporada dele com a camisa do City. Ele, assim, pode parecer idiota essa comparação que eu tô fazendo, mas ele parece um quarterback, sabe? Dos melhores. Os passes dele são, assim, fenomenais de precisos. Ele tem muitas mãos pra dar passe. E a visão de jogo dele, você vê no jogo contra o Stoke City o gol do Sané. Tipo assim, né, ninguém tava vendo o Sané, o De Bruyne tava até meio de costas, de lado, mas ele sabia que alguém ia passar ali. Essa facilidade que ele tem de jogar a bola em espaços vazios é uma coisa sensacional. Então, assim, eu concordando e respondendo ao René, o De Bruyne hoje ele é o melhor jogador da Premier League, assim, disparadaço mesmo. E uma coisa legal que eu tava conversando hoje com uma pessoa a respeito disso, o Davi Silva é um cara muito inteligente também pra jogar, e eles têm jogado juntos. Sim, com certeza. Só que o De Bruyne tem tido um destaque absurdo, né, acima da média. Qual que você acha que é o papel desse outro cara inteligentíssimo que tem ali no meio do campo do City também, que é o Davi Silva, tanto pro desempenho do time quanto pro desempenho do De Bruyne? Qual que é o papel que o Davi Silva tá fazendo enquanto o De Bruyne brilha? Boa pergunta, viu, Danilo?
Eu acho assim que o fato, eu tô tentando lembrar de algo, teve alguns jogos na temporada passada que o De Bruyne jogou de armador sozinho, né? Ele era o único homem de criação do time. Teve um jogo que foi, tipo, o meio era Yaya Touré, Fernandinho e De Bruyne. Então, assim, eu acho que a presença do Davi Silva dá menos peso, eu acho, sabe, pro De Bruyne. Ele tem mais liberdade até de errar também, porque ele sabe que tem uma outra pessoa de criação, o time não fica tão carente, tão dependente dele, eu acho. Esse é o meu ver, tá? Não sei se vocês vão concordar, se vocês têm outra opinião também. Mas a presença do Davi Silva meio que divide essa responsabilidade com o De Bruyne, porque o Davi Silva é inteligente, ele ajuda a marcação, aquela coisa toda, e ele, às vezes, ele joga um pouco mais recuado que o De Bruyne. Muitas das vezes ele tá ajudando na marcação ali da intermediária adversária, justamente pro De Bruyne ter o único propósito do De Bruyne é fazer os lançamentos, criar as jogadas, entendeu? O Davi Silva também abre muito espaço pro De Bruyne, ele é um jogador de muita movimentação no meio campo, coisa que a gente não tinha ano passado. Então, quando jogava só o De Bruyne, com 2 volantes, ele ficava meio preso. Então, se o Davi Silva abre muito espaço e facilita a visão de jogo do De Bruyne, essa é a minha opinião. É uma visão até interessante, né? Mas teria que ser até o contrário, né? Por ele, nesse momento, não jogar com os 2 volantes, o De Bruyne talvez ficaria mais preso, né, na saída de bola, tudo mais, ajudar ali na marcação. Mas o time tá tão acertado, tá tão acertado o time que tá tendo essa facilidade do De Bruyne de jogar, né, do Kevin jogar, e o Silva, o papel que eu acho dele é um papel, aquela liderança técnica mesmo, entendeu? Um jogador que é diferenciado tecnicamente e é um jogador tranquilo também. Você não vê o Davi Silva envolvido em nenhum tipo de confusão dentro de campo, mesmo quando os ânimos estão mais acirrados, ele está sempre ali mantendo a tranquilidade, e isso é bom. Todo time tinha que ter um jogador dessa forma, sabe? Um jogador que faz o jogo, a bola rodar, faz o jogo andar e é tranquilo. Então eu creio sim que isso tem auxiliado também, porque o De Bruyne tem uns passos muito verticais. Ele não é um jogador de ficar tocando muito pro lado. O negócio dele é achar alguém, e essa visão, igual você comentou, né, no gol, parecia que ninguém estava vendo e ele foi lá e fez o lançamento. Então, exato. Como o time está funcionando bem, quem tem qualidade se destaca. Com certeza. E você falando do Davi Silva, Tony, hoje, não sei se vocês viram o jogo, mas hoje ele e o De Bruyne... Eles se estranharam. Exato. Porque o De Bruyne tomou um cartão amarelo por reclamação, né? E o Davi Silva, como tem essa tranquilidade, essa liderança e também estava com a braçadeira de capitão, ele foi questionar o De Bruyne, né? Pedir calma, aquela coisa toda. Só que, sei lá, deve ser coisa da idade, não sei, o De Bruyne não gostou muito, e saiu os dois lá discutindo aquela coisa toda, mas você vê que mesmo quando o De Bruyne tava exaltado, quando a televisão mostrou o De Bruyne exaltado, o Davi Silva assim na dele, tranquilo, falando baixo e tal, aquela coisa toda, e o Fernandinho lá junto e tal, mas assim, eu acho que ficou tudo bem, espero, mas é isso mesmo, essa liderança que ele tem dentro do elenco é importante, é a liderança dentro do vestiário, eu acho que é o papel fundamental que até o Yaya Touré tá fazendo dentro do vestiário também, sabe? Essa questão da liderança que ele tem dentro e fora de campo é muito importante, concordo com você 100%. Crise. Não é crise, mas o De Bruyne tava muito irritado, claramente. Tava muito exaltado. Ele tava muito irritado, tanto é que o Fernandinho foi lá pra fazer aquela apaziguada, né, e tal. Isso. Foi lá fazer o bom samaritano, só que ele saiu xingando tudo e todos, o universo ficou bolado mesmo, aí saiu disparado pro vestiário no final do primeiro tempo, mas acho que ficou tudo bem, não tem crise nenhuma, não. Tomara que tenha crise. Pois é. Eu tô falando que não tem crise e rezando pra que tenha, mas tudo bem, ninguém precisa saber, não. Crise. Isso que crise. Sai fora, Lala. Vai comer, Lala. Uma coisa legal é que
a gente tinha comentado antes sobre o City do Guardiola, e que agora, vendo esse comentário, eu liguei uma coisa a outra, que a gente falou também que apesar do Guardiola tá com o seu sistema implantado e tal, a gente nota um sistema Guardiola mais vertical. E aí a gente acabou de falar agora que o De Bruyne é um cara muito vertical, ele não quer saber de tocar pro lado e tal. Então a gente tem ali um cara central, que é o Davi Silva, que tem às vezes a tranquilidade de voltar a jogada e tal, não sei o que, mas a gente tem também tanto o fato de ter um De Bruyne muito vertical, quanto o fato de às vezes o City jogar com 2 centroavantes, né, igual tem o Jesus e o Agüero, e também o Sterling parece estar jogando muito enfiado e tal. Então, tipo assim, isso uma mesmo. diferença para aquele Guardiola do Barcelona, que abria 2 pontas bem específicos, o Messi flutuava e tinha um cara lá na frente, o Eto'o, se eu não me engano, na época. Ficava lá na frente, 2 caras abertos e o Messi flutuando. Agora não, você tem 2 caras no meio que pensam bem o jogo e tal, um deles muito vertical. Você tem 2 caras na frente bem agudos, e você tem o Fernandinho ali pronto para entregar mais um 7-1, se Deus quiser, em breve. Alguém mais quer falar do 7-2, querendo ou não, é o destaque? Não, pode fechar. É um dos motivos um dos motivos. Não, o placar 7 é fake. O 7 que vale foi o de hoje. Exatamente. Também acho. Contra o Maribor tá certo. Marimbondo pica. Marimbondo que não estando com a gente não dá não, cara. Com isso, só pra arrematar um pouco, já que a gente falou de United, a gente falou de City, a gente falou de Liverpool e Chelsea, e a gente vai entrar agora no Tottenham, mas vai consolidando a briga aí por terceiros e quartos lugares entre Chelsea, Tottenham e Liverpool, né, ao meu ver. O Liverpool, principalmente depois de hoje, por mais que fique estampado na nossa testa o empolgou, mas eu acho que tava precisando de ter um jogo assim com bastante saída, com tudo dando certo, para ver se levanta um pouco a moral e coloca o time de volta para brigar na Premier League. E aí o Chelsea teve mais esse tropeço. O Tottenham, ao meu ver, vamos falar daqui a pouco, mas é por aí também. A galera de Manchester tá disparando. E você falou no outro podcast, né, o Tony? A briga ali é com o Tottenham pelo terceiro e quarto lugar, né? É verdade. Hoje a briga se resume nesse momento, né, nessa altura do campeonato, é isso. Chelsea, Tottenham e o Liverpool vão brigar pela terceiro e quarto lugar, porque para mim, se continuar jogando dessa forma, se não oscilar, como nós falamos, o campeonato já é do City, né? Porque hoje também até comentaram no nosso grupo lá, né, que é o time a ser batido. Lógico que cada semana eles vão ter que continuar apresentando o mesmo futebol e todo mundo entrando querendo tirar, né, quebrar essa invencibilidade, ganhar o jogo, mas nesse momento a disputa está em Manchester. É verdade, mas já tá bom, agora já tá com crise, o Jonathan já trouxe aí a notícia que o elenco rachou. Não tem nada disso. O grupo tá rachado. Exatamente, então agora já há esperança. Acabou a paz. Acabou a paz. Mas então, pra seguir em frente, porque tem gente que vai começar a puxar minha orelha no privado daqui a pouco, falando de horário, mas vamos falar sobre Tottenham e Bournemouth. Eu tenho aqui uma consideração a dizer. A Lari reclamou não, né? Ela explanou que nos últimos podcasts estava sendo o momento do sono quando íamos falar de Arsenal. Mas, sinceramente, o Tottenham se juntou ao Arsenal nessa rodada, porque, pelo amor de Deus, que jogo foi esse? 1-0 contra o Bournemouth. Eu vou até abrir um parênteses aqui para ler um comentário do Luiz Eduardo, falando que tá faltando um torcedor, que ele colocou torcedor em caixa alta, um torcedor do Arsenal, do United e do Tottenham para participar do podcast. Sim, tá faltando torcedor desses times. E a gente vai chamar, né, aos poucos os convidados e tal. E quem sabe, se puder alguém até firmar com a gente para falar com até mais propriedade e amor sobre cada um deles. Porque eu, por exemplo, agora para falar de 1-0 de Tottenham contra Bournemouth, é só com muita paciência. Porque
foi um jogo chato. Os melhores momentos são chatos. E enfim. O Eriksen fez o gol da partida. O Tottenham não teve aquele jogo brilhante. Foi aquele cozinha. O Bournemouth ainda teve alguns lances ali de perigo. Mas foi aquele jogo literalmente chato. Mas são jogos assim também, assim como os jogos que a gente fala, né, que o defesas ganham campeonatos. Esses jogos chatos também, que mesmo assim o time consegue galgar os 3 pontos, também são jogos-chave que lá na frente faz muita diferença. Quem torce pro Liverpool sabe muito bem que nesses jogos a gente sempre deixa escapar os pontos. Então o gol do Eriksen tá aí passando, foi num bate-rebate ali, a bola sobrou, ele tocou no cantinho e foi isso o jogo basicamente. Mas o Tottenham tava, eu acho que isso já é fruto também, até pra justificar, né, da vontade e do pensamento do Tottenham no jogo de hoje, que foi um jogo que jogou muito bem contra o Real Madrid na Champions League e conseguiu um resultado, ao meu ver, muito bom, apesar de parecer que poderia ter até alguma coisa melhor, né, contra o Real Madrid hoje. Mas enfim, ao meu ver, ganhando em casa, ganhando em Wembley, o primeiro lugar pode ser algo que era inimaginável, pode ser perfeitamente possível pro Tottenham na Champions League. Então isso influenciou também nesse jogo. Um jogo morno, um jogo chato e tal. E aí o próprio time talvez tirando o pé, porque nós devemos lembrar que o Tottenham é o time de reforço do Google, né? Ninguém sabe quem chegou, ninguém sabe o que é, enfim. E é um elenco que não é tão grande assim, né? É um elenco, eu acho que, apesar de ser mais equilibrado em termos de uma defesa melhor, eu acho que tem menos opções do que o Liverpool, por exemplo. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa? Não. Todo mundo dormiu? Estamos te escutando. Escutando seu monólogo aí. Tô comendo. Normal. Mas, enfim, esse foi o Tottenham. Eu quero chamar aqui agora, e aí vem até a calhar o comentário do Luiz Eduardo. Às vezes um torcedor poderia falar com mais propriedade a respeito do que aconteceu com esse Tottenham, né? Que vai viver o clima e tal, e a gente realmente vê o jogo e pega o que tem lá no jogo para comentar. Mas quem sabe no próximo pode ter aqui um torcedor do Tottenham, tem o nosso amigo Ramsey pra gente trazer como torcedor do United. Tem também, a gente também tem que pode chegar. Olha isso aí, gente. Batalha dos Bastardos, queremos. Esse tem que vir quando for o derby de Manchester, por favor, tá? Não, vamos guardar a carta na manga. Mas enfim, muito obrigado aí pelo comentário, Luiz. E agora vamos falar sobre Watford e Arsenal. Que eu queria colocar só algumas coisas que antes da Lari começar a dizer. É o seguinte: mais uma derrota do Arsenal, que parecia que estava engrenando, que ia ser só contra os grandes que ia fazer papelão, mas pegou um Watford arrumadinho. E infelizmente a gente já estava começando a elogiar o nosso amigo Richarlison, mas ele deu uma de brasileiro e cavou um pênalti bizonho, né? Mas fala aí. Eu não achei cavado, mas tudo bem. Ah, mas então... você torce pro Atlético também, Jonathan, você não conta. Não, sério, eu não achei. Eu acho que se ele for punido vai ser exagero. Sem brincadeira, eu tava até vendo a discussão do. Calma, ele não vai ser punido. Tem que ser. É porque tem uma. Como é que fala? Tem Esses uma aí são os que cúpula mais choram arbitragem. Mas tem uma cúpula pra isso lá agora. Já e tem. Eu tava vendo a discussão. Eu não sei o nome, tem um nome lá. Mas eu tava vendo a discussão dos caras e é uma discussão assim, foi até ferrenha, porque um defendia que tinha sido cavado, o outro falou que não e tal. Eu, particularmente, acho que não, né? Então, assim, é bom ter essa cúpula, mas no caso do Richarlison, eu acho que é exagero se ele for punido. Eu acho que não vai ser, tá? Parece que já foi até definido que não vai ser. Então, Entendi. ele não vai ser punido, ele realmente se livrou da punição, já não vai ser mais não, ele conseguiu se livrar. Eu achei também que foi cavado, né? Mas, enfim, esse é outro assunto. O Arsenal, eu queria muito trazer a musiquinha do sono, vocês vão me perdoar, porque eu realmente esqueci de baixar a música, mas enfim. Não tem espaço no celular, a gente sabe.
Então, falei no podcast passado que eu não ia soltar os cachorros pra cima do Arsenal e nem do... Tem alguém cantando? É isso, a gente tava lá. Obrigada por fazer a minha trilha sonora, eu tava esperando por isso. De nada. Então, eu falei que não ia falar tão mal assim do Arsenal, nem do Wenger, mas complicou. Sabe aquela coisa que é só a gente dar um elogio que derrapa de novo? O jogo anterior já não foi também tudo aquilo, veio um pouco mais arrumadinho, melhorando assim em alguns quesitos, o sistema defensivo estava um pouco melhor, mas pecou muito contra o Watford e o que eu mais li foi torcedor reclamando assim, e com razão, sabe? A maioria dos que eu li estavam mesmo indignados com o desempenho, né, do time, não tá nada normal. Acho que nem devem se conformar também por ser o Arsenal, então tá complicado pro lado deles, tá bem complicado. Tem que voltar pra brigar, né, porque desse jeito, sem condições. Eu vou focar naquela questão novamente. O Watford tá muito acertado. Pois é, também. O Watford tá muito acertadinho, inclusive é o próximo adversário do Chelsea na próxima rodada, né? Em Stamford Bridge. Mas o time tá muito acertado e o Arsenal, o time se perde em momentos importantes do jogo. O Sanches não jogou, só Deus sabe por quê. Alegaram que ele não foi relacionado porque chegou atrasado, mas todos os que jogaram nas eliminatórias chegaram a tempo, menos o Sanches. Quer dizer, já é aquela questão da insatisfação por estar no clube. Hoje só Deus é que sabe o que está acontecendo com ele, né? Também não vai ficar. Agora, partindo até para informações dos bastidores do clube, já estão oferecendo o Ozil a 20 milhões de libras, né? É aquela questão, não, vamos bater o pé, não vão vender, o contrato, nós não vamos vender para rivais diretos, que é infelizmente aquela história que aconteceu com a Ashley Cole, que aconteceu com o Van Persie, com o Fábricas. Não vamos vender, porque os jogadores vão ficar e todos eles estão saindo. E agora em janeiro, para tentar arrecadar alguma coisa, já ofereceram o Ozil a 20 milhões de libras, o próprio Sanches também, né, que provavelmente vai ser disputado por Chelsea City, né, e aquilo que o Wenger não queria, né, vendê-los em julho para reforçar os rivais, vai acontecer agora em janeiro, ou então vai sair de graça no meio do ano que vem, né? Então já passou da hora do Arsenal tomar jeito, né? E mudar tudo de novo. Eu acho as situações as situações internas estão claramente afetando demais o desempenho em campo, assim, total, porque o time, além de perdido, você realmente vê o desinteresse de certas peças, assim, o Sanches, tem muita oscilação, não tem como você confiar exatamente naquele time. E eu vi até uma reportagem eu tô adorando essa música. Eu vi até uma reportagem que falava sobre essa questão dos títulos. Alguém da diretoria do Arsenal, não me lembro exatamente, falava sobre não era necessário tantos títulos, mas sim a questão do dinheiro. É muito, muito complicado pro torcedor até mesmo lidar com esse tipo de comentário, esse tipo de situação, porque a gente quer título, né? Não, a gente não, tipo, eu não, mas o torcedor do Arsenal quer título, então é complicado. Sabe o que me preocupa? O que mais me preocupa nessa situação do Arsenal é que, igual o Tony falou, estão para sair a galera, uma galera aí, ou em janeiro, o que só foi adiado, né, meia temporada, ou de graça
na outra temporada. E além disso tudo, você não tem uma renovação. Na hora que sair, porque fatalmente vai sair, quem que vai chegar pro lugar desses caras? Tem ali o Lacazette que trouxe, beleza, mas e aí? E o resto? Quem seria a gente falou de dois caras totalmente cerebrais no meio campo do City. Quem é o cara cerebral no meio campo do Arsenal? Quem que vem pra ser o atacante agudo, pra jogar do lado do Lacazette? Vai ficar um time que, além de tudo, vai perder. O elenco começa a não acreditar tanto no seu chefe, que é o Wenger. Mas enfim, falamos sobre o Arsenal e finalizamos ali a nossa viagem por essa última rodada. Agora nós vamos nos despedir, porque estamos todos com sono, com fome, menos a Lalá. E quero deixar aí eu vi hoje uma imagem no grupo de como vai ser difícil a caminhada do Tottenham daqui pra frente. Só jogo difícil. Inclusive na próxima rodada nós temos nada menos que Liverpool e Tottenham em Wembley. Nossa, que sapecada, meu Deus. Pois é. Vamos ver o que vai virar. Eu acho que a gente gastou toda a nossa cota de gols hoje. Mas... Também acho. Então vamos ver o que vai acontecer na próxima rodada. Quem que o Chelsea pega, galera? Watford. Nossa, não é tão fácil também. Chatinho, hein? Jogo chato. Vai ser mais um chato. Pois é. Interessante. Mas pelo menos não é Satanás. Exatamente. É não tem nada relacionado. É verdade. Então é isso. Lala, dê o seu tchau pra galera. Tchau, gente. Boa noite. Espero voltar bem-humorada de novo no próximo podcast. E é isso aí. Só pra deixar claro aqui, ó, o City pega o Burnley, o Chelsea e o Watford é o primeiro jogo o segundo jogo da rodada. É o primeiro do sábado, né? Logo cedinho. City Burnley, já falei. Tem o Huddersfield contra o United, o Everton e o Arsenal, e fechando a rodada tem Tottenham e Liverpool. Já no domingo. Ô Danilo, só pra não esquecer, parece que teve uma pergunta, não sei se vocês responderam, do Lucas. Sim, é verdade. A respeito do West Ham. É verdade, o que esperar do West Ham? Pode falar. Na verdade eu só tava lembrando a pergunta mesmo, só pra não passar batida, né? É verdade, boa lembrança. O Lucas perguntou mesmo, o que esperar do West Ham? A gente comentou inclusive sobre o West Ham em algum podcast passado, acho que foi o podcast que o Pedro estava com a gente, que a gente falou que quando o Payet saiu do Everton, olha o Everton derrubando até minha mente agora. Credo. Desde quando o Payet saiu do West Ham carece dessa liderança técnica, enfim, e a gente falou que ele ia ter algumas dificuldades, né? Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não tem muito a se acrescentar, até porque não mudou muita coisa, né? E o West Ham ele tá igual o Everton ali mesmo, né? Brigando ali, tá apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. E já falam até na troca do Billet, né? Então. E olha que na última rodada enfrentou o Burnley, né? Empatou 1-1. E a próxima rodada joga em casa contra o Brighton. Então, querendo ou não, são rodadas que tinha que estar pontuando, né? Tanto quanto o Burnley, pelo tamanho do West Ham, tinha que pontuar tanto contra o Burnley quanto na próxima contra o Brighton, porque daqui a pouco começa a vir pedreira pela frente. Volta a ter os jogos mais pesados, né? Exatamente. Então, eu acho que o West Ham fica na Premier League. Não acho que chega ao ponto de ser briga para não cair para Championship, não. Mas é de se pensar e de se firmar os pés aí nos investimentos, nos projetos, para que ele volte a figurar ali onde precisa ser, que ao meu ver o West Ham tinha que estar ali na turma que briga logo após os 6 grandes ali. Por falar em projeto, zona da marola. Por falar em projeto, né, uma notícia também é a venda do Newcastle, né? É verdade. O Newcastle foi colocado à venda pelo o dono do clube, que tem hoje 100% das ações, né, do clube.
Na época há 10 anos atrás, quando ele comprou o time, ele investiu coisa de 100 milhões, 130 milhões de libras, né? E visando um crescimento até para sair dessa posição de briga de zona da marola, né? De ficar ali brigando por rebaixamento. O clube está à venda para tentar trilhar e voltar, né, a caminhos melhores aí. Hoje o Newcastle é o 9º colocado, com 11 pontos, faz uma campanha até boa, né? Um time que está voltando da 2ª divisão agora, mas o projeto é de vender o clube até o Boxing Day. Galera que simpatiza pelo Newcastle aí, é sempre um momento muito complicado, né? Pode ser algo... A galera, quem torce pro City, quem torce pro Chelsea, adora lembrança do que é o pós-venda. Mas também nós temos outros exemplos aí que não deram muito certo, né? Mas então é isso. Obrigado pela pergunta, Lucas. Continue participando aí nos próximos podcasts. Eu fui informado aqui pela minha produção que o nosso amigo Jonatas irá se despedir de uma forma diferente hoje. Quem foi que me chamou aqui no meu ouvido? Se apresente. Fui eu, a produtora Larissa. Me explique isso, por favor. O que esse menino aprontou dessa vez? Então, né, gente, muita coisa de bastardo. E você já conhece o Jonatas. Ele precisou buscar a irmã. Sempre tem o negócio da irmã. E aí, não deu tempo de ficar pra despedida, mas a gente preparou a despedida dele, porque a gente gosta tanto do Jonatas que a gente não vai deixar passar batido. Meu Deus, que medo. Posso soltar? Pode, solte. Pode. Que medo. Boa noite, pessoal. Obrigada por mais um podcast. Sinto da massa tá aí. Ouviram? Sim. Boa noite, Jonatas. Eu espero que você fale assim no próximo podcast inteiro. O melhor foi ele falando de slow motion da... Ai, gente. Tentando gravar a despedida, que foi difícil. Mas é isso aí. Fala devagar Deu seu boa noite pra agora, poder Lari. digitar. Boa noite, pessoal. Lari, seu boa noite. Para de rir, eu tô menino. rindo muito. Deu um crise de riso aqui. Gente, boa noite. Obrigada a quem ouviu aí nosso podcast mais uma vez. Obrigada a quem mandou pergunta. Muito bom estar com vocês sempre. E semana que vem eu espero voltar bem mais feliz e com novidades boas. É isso. Tony? Boa noite, pessoal. Valeu. Isso aí. Sempre sucinto. É especial. Boa noite do tempo. Tem que ser o último. Tem que ser o último mesmo. Então é isso. A gente vai finalizar agora, né? Esse podcast do Pintou 7, que é claramente uma referência ao jogo do Liverpool hoje na Champions League. Óbvio. É o único 7 possível. Então nós estamos felizes, nós, os Reds daqui do podcast. Um abraço para quem acompanhou e até semana que vem. Um abraço, pessoal.